Olá, amados, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico em Deuteronômio 5, dessa vez o verso 17, que diz assim na palavra de Deus: não matarás. Esta ordem é também contida nos 10 mandamentos e é revista em Deuteronômio com o mesmo sentido, que é o seguinte: não assassinarás ou não cometerás homicídio. Então é uma regra, uma lei de Deus não relacionada a você matar de fato, mas você cometer algo premeditado, movido por ódio ou por sentimento de vingança, onde você vai até determinada pessoa e a executa. Esta é a ordem de Deus: não assassinarás, não cometerás homicídio. Ah, mas e se um ladrão invadir a minha casa? A palavra de Deus também traz um texto que fala que se um ladrão invadir a sua casa e você, na luta por defender o seu lar, acabar ceifando a vida desse criminoso, desse ladrão, você fica impune do crime cometido. Na verdade, você está apenas tendo um ato de defesa, um ato de legítima defesa do seu lar, do seu patrimônio e daqueles seus queridos familiares que o cercam ali naquele local. Então, é excluído desse mandamento a questão da legítima defesa. Mas é interessante quando olhamos para o Novo Testamento e Jesus coloca de uma forma diferente a questão do não matarás. Ele não somente cumpre a lei, mas ele torna a lei mais difícil de ser cumprida. Quando ele diz, não matarás, todavia eu digo a vocês que se você olhar com ódio para o seu irmão, com essa intenção de matar para o seu irmão, na verdade você já está cometendo assassinato no seu coração. Você já está assassinando, cometendo homicídio através dos seus pensamentos. Então Jesus não somente cumpre toda a lei, mas torna a lei mais difícil ainda de ser cumprida, porque a lei não previa a questão das intenções e daquilo que está dentro do próprio coração das pessoas. E Jesus coloca, olha, se você olhou com a intenção de matar o seu irmão com ódio, com sentimento de vingança, para ele você já o matou. Você já o matou no seu coração, na sua mente. Então, nós, por outro lado, devemos ter muito cuidado com essa questão do não matarás, porque nós devemos fazer o máximo possível para evitar que cheguemos a esse ponto de ter que tirar a vida de um semelhante. Porque até mesmo o nosso semelhante, ele carrega a imagem e semelhança do nosso Deus. E como ele carrega a imagem e semelhança do nosso Deus, é algo muito drástico você ter que chegar ao ponto de tirar a vida desse ser que foi criado por Deus. Também a nossa legislação brasileira, ela é um pouco complicada, porque mesmo você agindo em legítima defesa, em determinados casos você pode ser julgado e condenado pela nossa lei civil por algum excesso que de repente seja interpretado pelo juiz, por exemplo. Então é uma coisa que nós devemos evitar, por conta de ser um ser, por conta do ser que carrega a imagem e semelhança de Deus, e por conta da nossa própria segurança jurídica também.
É interessante citar que no primeiro homicídio, o primeiro assassinato que aconteceu neste mundo, foi cometido pelo próprio irmão, quando Caim matou o seu irmão Abel. E Deus alertou a Caim que o pecado estava ali à sua porta, que ele tinha que dominá-lo, que cabia a ele dominar essa raiva, dominar esse sentimento que ele estava tendo ali em relação ao seu irmão, né? Porque, na verdade, a inveja que Caim sentiu de Abel, ela não tinha sentido, porque a questão dele ter sido rejeitado por Deus não era por conta daquilo que ele ofereceu de fato a Deus como oferta, mas era por conta do procedimento de Caim. Disse Deus a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? E o fato é que o procedimento, então, a forma de agir de Caim é o que trazia a rejeição da sua oferta, e a forma de agir bem de Abel é o que trouxe também a aceitação por parte de Deus da oferta de Abel, diferente de Caim. E nós sabemos que Caim, né, não controlou, não dominou a sua raiva, não dominou a sua inveja, e foi para cima do seu irmão e tirou-lhe a vida. Mas é interessante também notar que Deus poderia ter sentenciado a Caim imediatamente também à morte por ter tirado a vida do seu irmão, por ter assassinado o seu irmão. Mas naquele caso, no primeiro assassinato que houve nesse mundo, Deus coloca uma marca em Caim e o expulsa ali daquela terra, daquele lugar, e coloca ainda uma ordem de proteção sobre Caim. E se ele fosse morto, né, ele seria vingado 7 vezes. Se ele fosse morto, ele seria vingado 7 vezes. Então Deus condenou a Caim a uma pena de expulsão de diante dos seus pais, mas ao mesmo tempo Deus não ordenou que ele fosse morto, pelo contrário, ordenou a preservação de sua vida. E Caim segue então errante e segue a sua história aí, como nós vemos retratado na palavra de Deus. Então, não matarás, Deuteronômio 5:17. O mesmo que não assassinarás, não cometerás homicídio. E estamos resguardados no nosso direito de autodefesa, de defesa da nossa propriedade e de defesa dos nossos familiares, se no caso de uma triste resolução onde nós tenhamos que ceifar a vida de alguém, né, não por nossa intenção primária, mas por conta apenas da nossa autopreservação e da preservação da nossa casa e dos nossos queridos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos livrando também de pensamentos ruins, de ódio, de amargura, de rancor. Que Deus nos livre de sentimentos de inveja que possam vir a fomentar esse tipo de coisa, porque, como nós bem vimos na palavra de Deus, a vontade de Deus não é que as pessoas sejam mortas, sejam assassinadas,
mas é que nós amemos uns aos outros, a Deus, a nosso Deus acima de todas as coisas, e uns aos outros como a nós mesmos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.